Olá, no programa de hoje eu converso com o escritor Dario Beduschi, que está lançando em Campo Grande o livro Rio Taquari, Amores, Amigos, Aventuras. Tudo bem, Dario? Como vai? Tudo ótimo. Estou no Mato Grosso do Sul, estou contente, né? Em especial hoje aqui na cidade de Campo Grande, mas já estou no estado há aproximadamente 40 dias, porque venho da cidade de Coxim, onde lancei o meu livro lá. Inclusive, um colégio, Santa Teresa, adota-o como material didático na disciplina de português e literatura. E também estive pescando, até porque o meu processo de criação ele está adaptado na cidade de Coxim. Ou seja, meus livros são adaptados na ficção na cidade de Coxim, são romances de aventuras. E, em função disso, eu venho com bastante assiduidade ao estado, até para criar personagens dentro desse meu imaginário, né? Vamos lá, o que as pessoas vão encontrar nesse romance de 221 páginas? Eu entendo que os meus leitoras, eles terão horas agradáveis de entretenimento e lazer. Até porque, Alexandra, o livro, assim como o primeiro, que foi o Rio Jauru, Natureza e Paixão, que está na 7ª edição, ele vai bem para essa característica da suavidade. Ou seja, se eu estiver, por exemplo, vendo um jornal, um telejornal, hoje a mídia, seja televisada, seja escrita ou falada, fala-se muito em drogas, guerras e todo tipo de situação assim, calamitosa. E eu optei então por uma literatura bem suave, até para que as pessoas se identifiquem e tenham horas, como eu falei, de entretenimento e lazer. Você pegou a cidade de Coxim como inspiração. Por quê? Olha, eu vinha com meu pai pescar aqui na década de 70. Eu era um garoto de 15 anos e, claro que evidentemente, tu imaginas eu de repente chegando à beira do rio, na época o rio São Lourenço, em Rondonópolis, o rio praticamente intocado, um lugar maravilhoso, e essas aventuras repetiram-se anos e anos. E nos anos 90 eu acabei morando na cidade de Coxim por um período de 4 anos. Quando me descubro um escritor na meia-idade, por essas afinidades com a região, eu adapto então meus romances na cidade de Coxim. Justamente eu pego desse processo de vida meu, Alexandra, desse aspecto cultural, intelectual da minha mãe e muito do aspecto aventureiro do meu pai. Essa miscigenação, digamos assim, se for o termo correto, é que acabou me levando a escrever romances de aventuras. Bem, então as personagens do seu livro são pessoas que moram ali em Coxim. Sem dúvida, eu misturo um pouco até de autobiografia, de realidade com ficção. Então é evidente que tem pessoas que eventualmente vão ler o livro, até vou dar um exemplo prático, tá? Nesse meu segundo romance, eu faço uma homenagem a um senhor chamado Manuel da Costa Campos, um coxinense dali mesmo, nato, né? Nascido em Coxim, e era chamado por seu Tinô. Ele era meu vizinho e uma pessoa assim, extremamente bondosa. E apesar de conviver com ele assim, um curto espaço de tempo, tipo 3, 4 anos, ele me traz sempre bastante subsídio para que eu coloque nos meus romances. Então ele sempre acaba sendo um personagem, ou uma personagem. Em função disso, o meu segundo livro é dedicado, uma das dedicatórias a esse senhor, através de um grande amigo meu, ou por intermédio dele, chamado Eliomar Gomes Batista. Bem, Dario Beduschi estará fazendo o lançamento desse livro, Rio Taquari, neste final de semana. E a gente vai tentar saber dele um pouquinho a história do livro. Conta pra gente um pouquinho da história desse livro. Nesse segundo livro, eu crio uma personagem masculina, um médico chamado Dr. Jefferson, que no livro é abreviado Dr. Jeff. Ele é um paulista de Santos que vem com formação, é um médico com formação de cirurgião geral, e ele vem para Coxim porque existe uma vaga no hospital local. Após esses trâmites iniciais, para ele entrar no corpo clínico, ele é admitido. E um dos primeiros desafios dele, justamente, é uma senhora, uma moça, que entra no hospital em estado de parto. Como o obstetra naquele momento não está na cidade, ele evidentemente faz o parto, um parto muito difícil. Um grande desafio, mas ele, após algumas horas, ele felizmente consegue correr tudo bem com a mulher e com a criança. Coincidentemente, o pai da criança e, evidentemente, o marido da mulher é um administrador de fazendas, um gaúcho de Santa Maria, que se entusiasma com o médico e eles ficam grandes amigos. O médico acaba ficando padrinho do Hermínio, que é o menino,
do gaúcho, compadre do Leocádio, e dentro desse contexto inicia-se então a trajetória do médico na cidade. O livro, ele trata principalmente dessa amizade, Alexandra, entre o coxinense nativo com o pessoal que veio de fora, ou seja, o gaúcho, o catarinense, o paulista, o paranaense, porque a gente observa aqui na região que há muito dessa situação do nordestino, todo esse processo. Então o livro trata dos amores, das aventuras e, claro, da amizade que vai existir, que é muito claramente desse meu livro, da amizade entre pessoas do sexo masculino. A gente sempre fala que autor é um pouquinho brincar de Deus. Como é que você se sente quando você está ali fazendo as tramas, né, de cada personagem? Como é que é isso na sua cabeça? Interessante, olha só que pergunta muito apropriada. Eu nunca me imaginei um escritor, né, Alexandre? Como eu já falei, me descobri na meia-idade. E quando eu vejo um artista na televisão, quando o artista chora na televisão, quando o artista sorri, quando é um grande artista, a gente se maravilha como é que ele consegue fazer aquele processo. Eu, quando estou escrevendo, pode cair a casa. Tá? Digamos que eu esteja na sala, não tenho horário para escrever, e digamos que o som esteja alto, eu estou concentrado no livro. Tá? Se a personagem, no momento da história, está triste, eu chego às lágrimas. E evidentemente que se a personagem está contente, eu sorrio. Então é muito interessante isso, sabe? Que eu vivencio o livro, como se eu estivesse representando. Até porque eu tenho que representar a criança no livro, tenho que escrever a mulher dentro, e tenho que representar esses papéis dentro da escrita. E isso é uma coisa espetacular, eu nunca me imaginei. Agora a explicação é essa, quando eu vejo então os artistas representando, e eu sou um artista das letras, então eu chego a esse processo desta forma. E a gente diz também que todo leitor é também um coautor. Como é que, assim, o feedback, né? Como é que as pessoas chegam para você, os seus leitores mais assíduos? O que eles conversam com você? O que eles falam? Tu sabes que é muito legal, porque eu faço a estatística, né? Eu sempre faço, como eu estou sempre na rua, Alexandre, eu estou sempre questionando os meus leitores. Eu visito, por exemplo, eu moro em Gaspar, visito a cidade de Blumenau, né, digamos. Blumenau é uma referência porque Blumenau é uma cidade conhecida pela Oktoberfest, né? E Gaspar é uma cidade, hoje um polo da indústria têxtil, com 55 mil habitantes aproximadamente, uma cidade economicamente bem forte. E eu automaticamente vou visitando as ruas no comércio, e após alguns dias, por alguma circunstância, eu passo nessa rua. E eu pergunto para o meu leitor, leitora, como é? Gostou do livro? É claro que se a pessoa não gostou, ela não diz nada, ela diz, não comecei a ler, mas fico muito tranquilo que na sua grande maioria as pessoas gostam da minha literatura. Até porque aquilo que eu falei, Alexandra, é uma linha bem suave, bem leve, bem claramente, para as pessoas relaxarem e ter horas agradáveis como eu falei, de entretenimento e lazer. Eu vi aqui que você ganhou um prêmio, né, em 2003, na categoria Livro do Ano. Como é que você se sentiu? Como você disse, despertou, né, o escritor Dario Beduschi na meia-idade, de repente você ganha um prêmio. Como é que você se sentiu? Eu me senti recebendo o prêmio Nobel, né? Porque na realidade, de literatura. Porque na realidade eu não esperava pelo prêmio. 2 dias antes, eu faço parte dessa entidade que tu comentaste, a Sociedade de Escritores de Blumenau, que é uma entidade que agrega artistas, escultores, em todas as áreas ali na nossa região. E 2 dias antes da premiação, há um jantar, e eu fui comunicado pelo presidente, então é o poeta Jairo Pacheco Martins, que era na ocasião o presidente, que eu seria homenageado na categoria literatura como o livro do ano. Alguns aspectos foram muito importantes para isso, André. A minha busca, a minha perspicácia, a minha persistência na rua, que levou esse livro à 7ª edição, O Rio Jauru, Natureza e Paixão. E o livro, eles entenderam como muito, como eu falei, com essa linha bem para qualquer idade. Então, se por exemplo tu tiveres um irmão ou irmã pré-adolescente, podem lê-lo. É um tema adulto, mas nessa linha bem suave, tá? Bem, vamos falar. Você acabou de falar agora há pouco. Como é que começou? Você foi para a cidade de Coxim, enfim, que você pegou ali como sua inspiração. Certo. Quando foi a primeira vez que você se viu escrevendo ou pensando numa personagem? Você se lembra? Eu lembro. É gozado. Eu estava no ano 2000, temporariamente sem atividade. E a minha esposa é pedagoga, pós-graduada, meu filho já faz mestrado na área de biologia, outra filha é professora de dança, e a minha filha casou e descasou rapidamente. E desse processo, a minha neta, eu tenho uma neta de 4 anos, mas ela na ocasião tinha 4 meses. E eu combinei com o pessoal, já que naquele momento eu era o único desempregado, digamos assim, da família, e olha, pessoal, já que eu estou lavando roupa, fazendo comida, cuidando da casa, né?
eu me proponho para Marcela não ir já para a creche tão novinha, a cuidar da garota, até porque eu já era pai e tal, esse processo todo. E enquanto eu fiquei nesse período cuidando da menina, da minha neta, e cuidando da casa, eu, nos momentos de folga, quando ela dormia, ou quando ela era pequenininha, eu comecei a escrever. Então, acho que esse foi o grande momento, tá? Eu decidi viver da literatura. E tu sabes que só que eu já sabia que eu tinha que ir para a rua, né? Então eu uso esse processo, né, Alexandre? Eu pego uma rua, como eu falei contigo, e vou no porta a porta. E é muito prazeroso esse trabalho, porque as pessoas, na sua grande totalidade, na sua grande maioria, louvam o trabalho do escritor, e do esforço do escritor, e louvam essa coisa do escritor vender a sua obra. É claro que eu espero, no decorrer dos anos, fazer com que isso se quebre, ou seja, eu ser um escritor reconhecido. Mas eu acho que eu nunca vou deixar de vender, porque essa é uma coisa minha, pessoal. Eu já trabalhei com vendas e todo um processo assim. Então eu ainda já me vejo velhinho, digamos assim, vendendo meus livros, mas é claro que daqui a, digamos, 15 anos, né, André, quando eu já não terei, eu sempre brinco que eu estarei já com os parafusos mais espanados, né, ou seja, espero que eu tenha bastante longevidade, mas na realidade meu trabalho é para isso, um reconhecimento daqui a 10, 15, 20 anos, para que as pessoas realmente reconheçam a minha obra já a nível nacional, não tenho dúvidas. Eu vi aqui, primeiro título do seu livro, Rio Jauru, Natureza e Paixão, e o segundo título, Rio Taquari, Amores, Amigos e Aventuras. As histórias, elas se passam nos rios, à beira do rio, como é que é? Olha só, eu uso o título Rio Jauru, Rio Taquari, inclusive o meu terceiro livro já está quase pronto, é o Rio Coxim, Frações da Vida, porque as personagens acabam se interagindo em função do rio, tá? Da natureza. Então é muito forte dentro do meu livro aquela região, eu a conheço muito bem, né? Conheço as quedas, as cachoeiras, os detalhes, os pesqueiros, as fazendas, né? Então é muito fácil para mim trabalhar com essa situação do rio, sabe? Até porque hoje o rio, a água é a vida, né? Daqui a alguns anos nós teremos problema sério de água, tu sabes bem, né, Alexandra? Já se comenta isso. Então, a natureza, por ter todo esse aspecto de vida que eu comentei anteriormente, acabou desaguando, né, no rio. Inclusive, meu quarto livro, já comecei o quarto livro, chama-se A Pantanal, só que com subtítulo ainda em aberto, tá? Então, essa formação que me levou a esse processo de dar o título de meus romances, de Rio Taquari e Rio Jauru, só que veja bem, nenhum dos dois não é continuidade, são histórias distintas, tá? Ou seja, o Rio Jauru é um romance totalmente diferente do Rio Taquari. Para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse um convite para a população sul-mato-grossense que prestigie o seu trabalho. Ótimo, olha, eu estarei neste final de semana no shopping Campo Grande, na Prosa Livraria, no sábado e no domingo, o dia todo. Para quem quiser comprar os meus 2 livros, eles têm um custo de R$35, veja bem, super acessível, né? Para quem quiser comprar só um, ou o Rio Jauru ou o Rio Taquari, R$20. Então os dois juntos, R$35. Unitário, R$20. Então, faça esse convite para as pessoas prestigiarem, inclusive agradecendo aqui a Prosa Livraria, que me abriu um espaço muito legal, e para a gente sabe, né, Alexandra, que para o escritor, para o artista, isso é muito importante. Ok, Dario Beduski, obrigada pela sua entrevista. Alexandra de Oliveira para a TV Assembleia.